Sem dúvida, os dois pilares do cristianismo foram Paulo e Pedro. Sua liderança, ações e sua fé fizeram impulsionar a igreja e o evangelho. Pedro teve um ministério intenso e itinerante, pregando não só em Jerusalém, mas por toda a Judéia e regiões vizinhas, com muito poder, realizando milagres e testemunhando o nome de Jesus. Sua missão era pregar a palavra e instruir a doutrina aos novos conversos. Mas Deus também o usou poderosamente para realizar milagres semelhantes aos de Jesus. Jesus era seu modelo, e pelos anos de convivência, até o modo de agir e falar se tornaram semelhantes. Ao curar o paralítico, o fez lembrando as palavras de Cristo: levanta-te, toma teu leito. Ao ressuscitar a piedosa Dorcas, o fez de modo semelhante à ressurreição da filha de Jairo por Jesus, mostrando que o mais importante não é o instrumento usado por Deus para o milagre, mas que esse instrumento se entregue ao Pai e que esse milagre seja para honrar ao Senhor e testemunhar o seu amor. Mas talvez o momento mais decisivo para a expansão da igreja aconteceu no episódio da visão de Pedro dos animais imundos. Apesar de muito clara e seu significado explicado na própria história, é importante destacar que em momento nenhum a visão se referia à alimentação, e sim a pessoas. Um exemplo para mostrar a Pedro e aos líderes da igreja que Deus não faz acepção de pessoas. Embora reconhecidamente um homem bom e respeitado, inclusive entre judeus, Cornélio continuava sendo um incircunciso e não era bem visto um judeu como Pedro se reunir com ele. A história do povo de Israel mostrou que todas as vezes que o povo se uniu a outros povos e assimilaram suas culturas pagãs, se afastaram de Deus e tragédias como o exílio da Babilônia aconteciam. Infelizmente a humanidade, e não só os judeus, não sabem ser equilibrados. Deus esperava que seu povo se relacionasse com outros povos, que fossem luz e que essa luz atraísse a todos ao Deus de Israel. Mas ao invés da inclusão, por medo, optaram pela exclusão. E por se fecharem em suas cerimônias cada vez mais rígidas, que nada tinham a ver com o que Deus havia determinado e que afastava mais e mais os outros do Senhor. Era isso que deveria ser mudado, que o zelo desmedido fosse substituído por amor e desejo de salvação do próximo. E para mostrar que os gentios também estavam em condição de igualdade, Cornélio, um romano, recebeu do Espírito Santo o dom de línguas, para se comunicar com Pedro, um judeu. Pedro retorna a Jerusalém e testemunha da visão de Deus dos animais imundos aos líderes, e que o evangelho deveria ser para todos. Com mais esse passo dado pela igreja, o evangelho era pregado cada vez mais longe. Tanto a judeus hebreus e helenistas, quanto a gentios aceitavam a fé em Jesus. Mas proporcionalmente aumentavam também as perseguições em Jerusalém. Herodes, após matar o apóstolo Tiago, irmão de João, agora procurava matar a Pedro. Ele foi preso e seria executado, mas a igreja unida orou fervorosamente, de uma forma miraculosa, através do anjo do Senhor, foi liberto e continuou junto com os santos a propagar o evangelho, para que nós hoje conhecêssemos a Jesus. Que a paz seja convosco.